Olá! Começando mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez eu vou trazer algo bem diferente do que eu trouxe nos outros dias, que vai ser um vídeo exclusivo de leituras. Primeira coisa, eu vou apresentar para vocês o meu jogo que eu criei. Esse jogo eu usei de inspiração, eu me inspirei um pouco no canal da Book Roast. Eu vou deixar para vocês o canal dela aqui na descrição. Ela tem um jogo que ela criou. A ideia principal do jogo é bem parecida, mas o dela tem inspiração do Avatar, na lenda de Aang. E o meu eu usei as cartas do tarô para servir de base para o jogo. Esse é o tabuleiro. Infelizmente eu molhei ele e aí manchou, mas paciência. Nesse tabuleiro você tem as casas vazias. Cada vez que você cai numa casa dessa, você tira uma carta. E você tem as casas dos arcanos maiores do tarô. Que aí cada casa dessa vai ter algum desafio ou alguma bonificação, enfim. O jogo é bem autoexplicativo, eu acho, conforme... Alguém veio dar oi. Você veio dar oi? Você veio dar oi? O jogo, ele é bem autoexplicativo, então eu acho que conforme a gente for jogando, vocês vão entendendo a dinâmica. Eu parei aqui da última vez e vocês podem me perguntar, Letícia, qual é o prêmio final, se você ganha o jogo? Não sei, não tem. Pra mim, o mais divertido é jogar o jogo, então eu não me preocupo muito com o prêmio final. Do canal Book Roast, o prêmio final dela é poder comprar livros. Eu não tenho esse autocontrole. Eu compro pouco livro, mas geralmente quando eu chego aqui no final já se passaram tantos meses, sabe? Então eu acabo comprando livro antes mesmo, eu não consigo esperar, porque para eu fazer esse tabuleiro aqui inteiro demoram alguns meses, principalmente agora que eu não tô conseguindo ler tanto quanto eu lia antes ainda. Então vamos jogar ele para vocês entenderem como é que funciona. Basicamente, primeira coisa, eu já tô com as coisas aqui, né? É jogar um dado. Tem alguém interessado? Não pode! A mamãe tirou 5. Você quer me zicar, é? Não. Então, tiramos 5, andamos 5 casas. 2, 3, 4, 5. E aí, tira uma carta. Eu vou tentar tirar 3 cartas. Se algum livro for muito grande, a gente tira menos. Mas eu vou tentar tirar 3 para agora, para julho. Baralho em mãos. Vamos tirar as cartas. Dois de copas. Eu vou mostrar pra vocês o livrinho assim, só título de curiosidade, né? Mas ele tem, enfim, a explicaçãozinha e eu escrevi aqui o prompt do jogo, tá? Eu vou ler pra vocês essas frasezinhas que tiver aqui embaixo. 2 de copas. Abra seu coração e faça um brinde à cumplicidade felina. Olha, a gente vai ver se os meus prompts realmente têm a ver com a carta, né? O prompt é parceria, livro com 2 personagens principais. Eu devo ter vários livros com 2 personagens principais, né? O difícil é saber qual deles que é. Resolvi pegar um livrinho de romance mesmo, então eu peguei esse aqui, do Pedro Poeira, Amor à Deriva. Inclusive tá autografado. Eu lembro quando eu encontrei com ele, que ele autografou o livro, ele falou assim, se você gostar, depois você me fala, mas se você não gostar, você deixa abaixo. Então vamos ver como é que vai ser. Então, primeiro livro escolhido. Esse livro aqui, eu não poderia ter escolhido, acho que livro melhor para esse desafio aqui do livro com 2 protagonistas, porque ele literalmente, na visão, cada capítulo, né, eles ficam intercalando na visão de um e na visão do outro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse livro parece que eu tô assistindo um filme de sessão da tarde, teen, só que com personagens adultos. Até agora não teve nenhuma cena mais 18 assim. Eu classificaria esse livro como para 16, no máximo 14 anos.
Óbvio que ainda dá pra acontecer alguma coisa um pouco mais, né, assim, que eu mude de opinião, mas pelo momento eu classifico esse livro aqui 14/16. Então é isso, eu parece que eu tô assistindo um filme de sessão da tarde teen, porque sabe aquelas coisas assim que isso aqui nunca vai acontecer na vida real? É essa sensação que eu tenho de tipo de fora da realidade completamente, porque eles estão num programa de namoro, um reality de namoro chamado Love Boat Brasil. Gente, eu achei meio bregas. Isso aqui definitivamente não é meu tipo de leitura, tá? Mas é o tipo de leitura de algumas pessoas, então, né, se você curtir isso, fica aqui a minha indicação. Então, eles se conhecem por causa desse reality show, que esse aqui. Então, as pessoas que estão no reality, elas entram no reality pra conquistar esse cara aqui, que é o Lalo. Nome também de. Ninguém chama Lalo. Não, o nome dele não é Lalo, de verdade. Eu não me lembro o nome dele. Desculpa se seu apelido é Lalo. Mas. E o Fred. Achei meio. Assim, completamente fora da realidade. E aí, foi interessante que ontem eu tava lendo a descrição do autor e tá escrito aqui que ele é fã de filmes da Disney. E é o que parece. Parece que eu tô assistindo um filme da Disney. Só que as pessoas são adultas, e esse é o problema pra mim. Porque se você é adulto, você já passou dessa fase, né? Tipo, esse menino aqui, essa menininha aqui na camiseta dele, é a cantora favorita dele. Ele é, tipo, louco por essa cantora. Tudo na vida dele é essa cantora. Gente, eu acho isso muito, tipo, infantil. Quem se comporta assim, sabe? Terminei de ler Amor à Deriva. Vamos às considerações que eu acho que não vai ser o que vocês esperavam. Eu tinha falado que esse livro parece um filme de sessão da tarde juvenil. E eu não retiro o que eu disse. Ele tem muito desses filminhos da Disney como pano de fundo. O que eu achei do livro? Uma coisa que me surpreendeu é que eu achei o começo bem fraco, mas com o desenvolvimento eu achei que ele melhorou. O que não costuma acontecer muito, eu vejo mais começar bem e terminar mal. Esses livros mais contemporâneos, geralmente eu pego um começo forte, com um desenvolvimento forte, e depois desanda, sabe? O autor se perde. Eu não achei que foi o caso desse aqui. Na verdade, eu achei o começo muito fraco, porque toda essa história de reality show, de namoro e tudo mais, eu acho muito brega. E ainda é um reality show de namoro num barco. Eu lembrei muito daquela série do Zack Code, que era no navio, que eles moravam num cruzeiro. Gente, assim, nenhuma criança mora sozinha num cruzeiro, entendeu? E é isso mais ou menos o sentimento que eu tive lendo esse livro. Mas eu gostei do desenvolvimento do romance deles até o final. O final. Qual o problema que eu tive com o final? Pareceu que o autor jogou umas coisas que ele não desenvolveu ao longo do tempo. Vou me explicar. Em romances, geralmente você tem o desenvolvimento ali e no final você tem um desencontro, digamos assim, desencontro de informações. Acontece alguma coisa ali para criar aquele clima final de tipo, meu Deus, será que eles vão ficar juntos? E a gente sabe que eles vão, mas enfim, ai, será? Acontece algum desencontro de informações em final de livro de romance. Dos poucos livros de romance que eu li. Para desenvolver esse desencontro, ele meio que forçou a barra, porque tava assim, tava tudo muito bem, sabe? Eles estavam, tipo, muito bem. Aí aqui ele, sabe, desenvolve um desencontro que ficou muito mal desenvolvido para mim. Ele acrescentou uma informação que ele não trouxe no restante do livro. De resto, é um livrinho bonzinho. Não odiei completamente. Se o Pedro Poeira estiver vendo o meu vídeo, eu gostei. Não é o melhor livro que eu já li, mas, né, é um livro legal.
Importante adendo. Nessa questão do meu bobinho, eu tinha falado 14, 16 anos. 16 anos, tá? Tem uma cena explícita. E agora, vamos para o próximo livro. Vou jogar o dado mais uma vez. Andar 3 casas. 1, 2, 3. E mais uma carta. 9 de paus. 9 de paus, fortaleça-se. Seja paciente e não tema. Você pode contar com uma base sólida. O meu prompt para essa carta é resiliência, livro com muralha ou montanha na capa. O máximo que eu achei por enquanto foi esse aqui, que tem, tipo, umas montanhinhas atrás. Então, eu vou dar uma olhada se tem algum no meu Kindle que seja melhor do que isso. Mais montanha, mais muralha do que isso. E eu tenho no meu Kindle A Queda de Númenor e Rainha das Sombras. Mais perto que eu cheguei de montanhas e muralhas, enfim, nem sei se a Queda de Númenor entraria nisso. Acho que eu vou ficar, então, entre Rainha das Sombras e esse daqui. Então, vamos fazer no ímpar par. Esse vai ser ímpar, esse vai ser par, e a gente vai ver o que vai dar. Ímpar. Ímpar. Par. Então, pra minha sorte, vai ser o fininho mesmo. E me falem se vocês acham que isso aqui conta como uma montanha. Bom, acabei de chegar na metade de Quando os Pássaros Voam para o Sul. Vou trazer um pouquinho, então, pra vocês sobre o que é o livro. Eu não sei se vai continuar assim até o final, mas acredito que sim. O narrador principal, né, na verdade o único narrador desse livro, é um senhor de 84 anos. Ele mora sozinho numa região... A autora desse livro, ela é sueca, né? Então, o livro se passa na Suécia. Ele mora numa região, numa cidadezinha pequena ali na Suécia. O filho dele já é mais velho, tem uma filha, mora mais pra área da cidade, num apartamento. A esposa dele, ela tem perda de memória, então algum tipo de, enfim, de doença degenerativa, então ela não se recorda muito de quem ela é, não tem memórias no geral, assim, da vida dela, né? Perdeu muito das memórias. Então ela mora num hospital ali para pessoas com demência, né? Mora ele e o cachorrinho. E aí é todo esse conflito geracional, né? Ele sabe que ele já não é o mesmo, ele sabe que ele já não consegue fazer mais as coisas como ele fazia antes, né? Ele tem bastante problemas de locomoção, né? De mobilidade. Ele, às vezes, tem alguns lapsos de memória também, né? Precisa de ajuda constante ali. Você tem um programa local ali do governo, que deve ser comum ali na Suécia, mas que ele tem cuidadores que vão a cada horário, assim, né? Uns 3 cuidadores por dia aparecem lá para ajudar ele com as coisas, né? Que são pagos pela prefeitura. E eles aparecem ali de vez em quando para cuidar dele. Então, você tem essas passagens no livro em que são recados que os cuidadores deixam para, ou enfim, para a família ou para os próximos, né? Então, você tem aqui o horário e o cuidador, né, deixa escrito. Então, por exemplo, vou comer o peixe, né, 1h10, vou comer o peixe gratinado no almoço, tomou café bem doce, soprou na garrafa com um canudinho para soltar o catarro e falou sobre o Sixtinho, enfim. Aí eles deixam esses recadinhos para a próxima pessoa que vier, né? Então você tem esse conflito geracional desse filho que se preocupa com o pai morando sozinho, né? Perto de floresta, de acontecer alguma coisa com ele. E você tem esse senhor que, tipo, caramba, né? Eu fiz tudo sozinho a minha vida inteira, sabe?
E ele vai lembrando do passado dele, da relação dele com o pai dele, da relação dele com o filho, com a neta. E essas passagens, né? Tipo, pô, eu sei que eu tô envelhecendo, mas ao mesmo tempo, né, eu queria manter um pouquinho ainda da minha autonomia, né? E o quão difícil é para a pessoa mais velha perder essa autonomia, perder, assim, você passa a vida inteira, né, aprendendo as coisas, mas você toma conta do seu filho para ele chegar depois na sua velhice e falar assim, não, você não consegue tomar conta de si mesmo. Mas eu tô gostando bastante. É um livro bem simples, mas eu acho que ele traz muita reflexão pra gente sobre geração, sobre envelhecer, enfim. E um gato com um rabo na minha cara. Terminei de ler Quando os Pássaros Voam para o Sul e me trouxe muitas reflexões esse livro. Muitas reflexões a respeito de vários aspectos, assim, da vida mesmo, sabe? Eu acho que a primeira reflexão que fica para mim é da gente entender e respeitar os mais velhos e as experiências deles. Não dá pra gente simplesmente achar que a gente sabe mais o tempo todo. Desde o começo do livro, o Bo, ele tem um dilema ali com o filho dele, porque como ele tá ficando mais velho, ele tem dificuldade de cuidar do cachorro. E aí o Hans, que é o filho dele, fala que vai levar o cachorro para outra família cuidar, porque ele não consegue mais cuidar, né? Que nem tem uma hora que ele vai levar o cachorro lá para fazer o xixi, ele cai. Como uma pessoa que tem uma avó que morava no meio do mato, eu me coloquei muito no lugar do Hans, sabe? De tipo assim, a gente se preocupa que você vai estar fazendo alguma coisa no meio do mato e você vai cair e não vai ter ninguém para te socorrer e você vai ficar lá no meio do mato, né? Mas ao mesmo tempo, o cachorro era tudo que tinha meio que sobrado pra ele, sabe? A esposa já tava sem memória nenhuma num hospital. O filho tem a vida dele, a neta tem a vida dela, sabe? Tipo, não, os pais já morreram. Tipo, não, ele só tem um cachorro com ele. E eu vejo assim, tipo, a diferença que ter um animalzinho fez pra minha avó, sabe? Essa é saúde mental. Parece que não tentam achar um meio termo, sabe? E essa desconsideração sobre o que a opinião dele nas coisas, né? Então, para mim, fica muito essa reflexão também sobre conflitos geracionais. Ele fala que ele teve uma relação muito ruim com o pai dele, e aí ele não consegue se aproximar muito do filho dele. E ele fala assim que não queria terminar dessa forma, né? Que ele queria ser mais próximo do filho dele do que ele foi do pai dele, porque o pai dele morreu ele odiando o pai dele, então ele não queria que ele morresse com o filho dele também odiando ele. Mas você consegue ver que ele construiu uma relação muito melhor com o filho dele e, por consequência, o filho dele construiu uma relação muito melhor com a filha dele também. Mas são personagens muito bem construídos, muito bem desenvolvidos. A história é muito bem desenvolvida, eu achei. E recomendo bastante. Principalmente se vocês, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de livros que tratam sobre relações humanas, sabe? Da gente ver outro lado da moeda. A literatura, ela tem esse poder de fazer a gente se colocar no lugar de outras pessoas, então eu acho importante também a gente não só se colocar no lugar de uma guerreira num dragão, também que a gente às vezes tem que se colocar no lugar de um senhorzinho de 84 anos que não consegue tomar banho sozinho e precisa usar fralda, sabe? Eu acho que às vezes a gente também tem que se colocar nesses lugares aqui, viver essas vidas um pouquinho. Eu acho que é isso aqui que torna a gente mais empático. Acho que a literatura tem muito esse poder e eu acho que esse livro, ele é muito sobre isso. Foi uma ótima leitura, uma das melhores desse ano. Tava sofrido. E vamos para o terceiro e último livro. Vamos lá, jogar o dado mais uma vez. 1, 2, 3, 4 e 5. Ótimo, que eu vou poder mostrar para vocês
como que é agora essas casas dos arcanos maiores. Então, eu caí na casa do Eremita. E para essas casas, eu tenho esse papelzinho aqui. E o Eremita, reclusão, volte 4 casas. Que bom, nossa, como é bom ter sorte, não é mesmo? Então, volto 4 casas. 1, 2, 3, 4. Acho que eu não pensei muito nisso, não. Mas vamos lá, eu acho que essa carta dá... Eu acho que essa casa dá força, problema. Força, coragem, tire 2 cartas. Eu queria tirar só 3 livros, a gente vai tirar 4. E é isso. Então vamos lá, 2 cartas para casa da força. Opa, 2. Aqui, vou mostrar para vocês uma por uma. Então, a primeira é o 7 de paus. 7 de paus. Sua tenacidade e audácia felina o ajudarão a superar quaisquer adversidades. Resistência. Livro com representatividade. Núbia. O Despertar. É um livro de afrofuturismo. Tô bem curiosa para ver como que é esse livro, ó. Contém afrofuturismo, poderes sobrenaturais, catástrofes climáticas, ancestralidade e briga de gangues. Acho que vai ser bem legal esse livro, parece ser bem interessante, né? De Omar Epps e Clarence Haynes. Eu já li o comecinho aqui de Núbia e vou contar um pouquinho para vocês sobre o que é a história e o que eu estou achando dela. Bom, o livro ele se passa em 2090, mais ou menos. Acho que por aí, ou até mais para frente. E a história é a seguinte: desastres climáticos levaram ao aumento do nível do mar, que tomou conta da ilha de Manhattan. E provavelmente de outros, e na verdade de outros lugares também. Em Manhattan, especificamente, encontraram uma solução de fazer uma cidade no alto, que chamam literalmente de alto. E as pessoas mais ricas moram nessa cidade, obviamente, que a chuva, né, não tem alagamento, não tem nada. E as pessoas mais pobres ficam lá embaixo, na Manhattan mesmo. E teve muitas migrações, né, de pessoas que saíram dos seus países de origem e foram para Manhattan, em Nova York, foram, tipo, para outros países buscando asilo por conta dessas questões climáticas. Uma comunidade que ficou muito forte ali foi a comunidade núbia, por isso o título do livro Núbia. Então, é a comunidade, os núbios são os protagonistas dessa história aqui. Então, eles vão para Manhattan e ficam meio que excluídos ali na sociedade, né? Eles são, pela sociedade, o que há de mais assim embaixo. Então, você tem o pessoal que é excluído, eles são os excluídos dos excluídos. Não sei por que motivo, mas excluíram muito mais esses núbios do que os outros imigrantes que vieram, enfim, por conta desses desastres climáticos. Eu vejo muito de uma coisa que já aparece bastante em filmes que tratam sobre a realidade ali dos Estados Unidos, principalmente das pessoas mais marginalizadas, né? Que você tem aquelas pessoas que tentam, por diversas formas, ascender socialmente, né? Então, nessa história, por exemplo, você vai ter 2 primos. Um que vai para o crime, né? Ele se envolve com uma gangue. Tava tentando procurar a palavra. Ele se envolve ali numa gangue e tem um outro que quer tentar ascender socialmente através da educação. Aí entra um elemento mágico que tá começando a aparecer agora. Um desses meninos começa a conseguir sugar a energia das pessoas. Então ele está encostando nas pessoas e começa a sugar a energia delas. E ela também tá tendo algumas visões
de fantasmas, assim, digamos assim. Na verdade, a gente não sabe ainda o que é essas visões que ela tá tendo. O livro tá bem interessante, vamos ver pra onde que vai caminhar, né? Meu problema com alguns livros é sempre, tipo, começar com uma ideia muito boa e não conseguir finalizar ele bem, mas assim que eu terminar eu volto com vocês. Olha o cara do House que escreveu. Vocês lembram dele? Omar Epps. Aquele ator do House. Terminei Núbia e temos que falar sobre algo que eu realmente não gostei nesse livro. Que é, eu acho que tem uma continuação. Nada nele me indicou que, tipo, teria uma continuação. A não ser talvez isso aqui, né? Núbia ou Despertar. Então, tipo, supostamente é o primeiro livro de uma série. Eu vou ter que dar uma procurada se já tem continuação ou não. Porque, gente, eu quero ler a continuação. Tô super curiosa, mas vamos conversar sobre ele. Como eu já expliquei um pouquinho do que se trata a história, eu não vou ficar me alongando muito, né? Eu gostei bastante. Não sei se eu entendi o porquê que o autor escolheu o povo núbio para ter superpoderes. Não sei se ele é de origem núbia, né? E por isso que ele escolheu o povo núbio para ter superpoderes, enfim. Mas o fato é que o livro é bem legal. Com certeza eu vou passar pra frente. Tem uma personagem que eu queria muito que ela tivesse sido melhor desenvolvida. Tem uma menina que ela tem o poder de fogo. E eu queria que ela tivesse sido melhor desenvolvida, porque ela tem um papel bem chave ali na história, mas não tem um desenvolvimento muito grande dela, não. Acho que poderia ter rolado esse desenvolvimento melhor. Acho que até desde o começo do livro poderia ter incluído mais ela, já que ela ia ter esse papel importante ali no final do livro, né? Quero muito ver como que essa história vai se desenrolar. Bom, eu nunca tinha lido, né, nenhum livro que tivesse afrofuturismo. Minha única referência é Pantera Negra. Quero mais desenvolvimento, sabe, dessa história. Porque é um livro super fininho, né? Então, assim, tem muita história, eu acho, pra desenvolver aqui. Muita história. E eu espero muito que tenha uma continuação. Se não, vou dar uma pesquisada. Se tiver a continuação, vou colocar aqui pra vocês. Então é isso. De Núbia. Ótimo livro. E, último livro, Rainha de Espadas. Comporte-se de maneira madura e faça o melhor uso de sua inteligência para controlar todos os eventos. Ambiente escolar ou de faculdade. Eu invento as coisas e depois eu me lasco, né, para conseguir o livro. Achei. Pimenta e Mel. A história se passa numa faculdade, né? A personagem principal conhece o interesse amoroso dela dentro da faculdade. Então, vai servir exatamente para o nosso propósito. O próximo livro que eu ia ler era Pimenta e Mel. Gente, não vai dar tempo de ler para eu publicar esse vídeo, porque eu quero publicar esse vídeo daqui amanhã. Daqui amanhã. Eu quero publicar esse vídeo amanhã, então não vai dar tempo de eu ler o Pimenta e Mel. Mas eu vou deixar ele para o próximo vídeo, pode ser? A gente pode combinar assim, de eu mostrar para vocês no próximo vídeo. Então, no próximo vídeo a gente começa com o que eu achei de Pimenta e Mel e mais 3 livros do mês de agosto. Pode ser? Podemos combinar assim? Ai, vocês me perdoam? Eu não, gente, não dei conta. Não dei conta de ler muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu não dei conta de ler esse daqui, tá? Mas eu vou ler, beleza? Não vou deixar vocês na curiosidade do Pimenta e Mel, porque eu ouvi falar que esse livro é muito bom. Então, a gente vai ler Pimenta e Mel, tá bom? Então, até o próximo vídeo. E me contem o que vocês acharam da leitura, se vocês já leram esses livros. E se vocês estão ansiosos para o próximo mês, que eu vou gravar agora o sorteio dos livros. Então, tchau!